Olá, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, estamos aqui dentro do assunto de síndrome das demenciais, certo? Esse assunto delicioso aí da nossa queridíssima geriatria, né? Vamos avançar nesse tema tão profundo, tão interessante, tão cheio de detalhes, né? Devo deixar claro que isso aqui é um estudo, estou estudando aí pela primeira vez o assunto. Estudar, eu digo falar, né? Pela primeira vez, com o objetivo de fixar o assunto, né? Utilizando aquela técnica de Feynman, né? Dividir e tentar explicar, né? Para melhorar, portanto, o aprendizado. Então tenha paciência comigo, tente aprender junto comigo e vamos aí avançar, né? Retirada aí toda a enrolação inicial sobre esse tema. Deixo claro que meu objetivo aqui é estudar para mim, para a prova, ok? Então por isso que nesse momento eu estou olhando aqui para minha carinha, né? Com o objetivo de não olhar aqui, ó, onde está o que? O documento, né? O documento que é o gabarito. E aqui eu tento não filar, certo? Aqui eu olho pro meu rosto, aqui eu olho pro gabarito. E aí eu tento o quê? Ficar no meu termo aí para ver se eu aprendo. Obviamente eu vou dar uma filadinha de vez em quando. E aí eu tenho dois objetivos, né? Terminar isso aqui o mais rápido possível para que você, né, que já tá com raiva porque eu tô demorando pra caramba pra falar, que você consiga aguentar até o final. E o segundo objetivo é retirar o uso de né e beleza, que eu assisti meu vídeo da última vez e eu falo né, beleza e certo toda hora, né? Ó, falei de novo, né. O objetivo é só criar esse gapzinho mental entre uma frase e outra, mas eu vou tentar retirá-lo com o objetivo de melhorar, entre aspas, minha oratória, ok? Ok também não pode. Vamos lá, e vou tentar parar de falar, também eu falo muito. Avançando então aí nesse assunto, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que falar a respeito das síndromes demenciais. Então, síndrome demencial, estamos falando de um conjunto de sintomas que caracterizam um conjunto de doenças. Então existem várias doenças que formam a demência. A principal, obviamente, é a DA, doença senil do tipo Alzheimer, demência senil do tipo Alzheimer, ou Alzheimer simplesmente. É a primeira e mais prevalente, 60% dos casos de demência são Alzheimer, por isso é tão importante. Em segundo lugar, a gente tem as chamadas demências vasculares. O que são as demências vasculares? São aquelas demências que tem por base uma origem vascular, seja de grandes vasos, como por exemplo um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, gerou uma demência, afetou por exemplo o lobo temporal, ou o lobo temporal não, o lobo temporoparietal, afetando portanto a orientação espacial, afetou a região frontal, afetando o comportamento, afetou a região lá da linguagem, gerando portanto uma afasia. Então tudo isso pode acontecer. E também nós temos a de microvasos. A de microvasos que acontece quando a gente tem uma microangiopatia. Inclusive é muito comum, né? De novo, né? É muito comum que a gente tenha microangiopatia simulando uma doença de Alzheimer. Então a evolução é muito parecida, progressiva, insidiosa, começando com perda de memória na região hipocampal, mas temos que fazer diagnóstico diferencial e nosso exame de imagem vai fazer a gente realizar corretamente esse diagnóstico diferencial para que a gente não use, por exemplo, um anticolinesterásico de forma desnecessária, por exemplo. E aí, em terceiro lugar, nós temos a demência de Lewy, né? Também acho conhecido como demência de corpúsculos de Lewy. E aí nós temos as três grandes entidades que caracterizam. Lembrando a diferença justamente de demência primária para demência secundária. Uma relacionada ao AVC e uma relacionada a uma microangiopatia, elas são, portanto, demências secundárias. Então tem outra causa que causa demência. Existem cerca de 150 causas de demências. As demências primárias, né, mais comuns são, em primeiro lugar, Alzheimer, em segunda, a de corpúsculos de Lewy ou de Lewy, eu não sei, vou chamar só demência de Lewy para não cometer erro, mas eu acho que corpúsculos de Lewy não está errado. E aí, o grande elemento do nosso psique, o grande elemento do nosso da nossa mente afetada é a cognição. Então a gente vai ter alteração de linguagem, alteração de memória, alteração de atenção. São esses pontos onde a demência vai mais agir. Lembrando que a demência ela geralmente começa pela alteração da, o quê? Das atividades instrumentais de vida diária. E essa explicação ela é muito interessante quando a gente for falar da doença de Alzheimer. A gente vai perceber fortemente a presença dessa alteração que o que acontece? Obviamente, aquelas atividades básicas de vida diária, elas têm uma origem, né, fisiológica, uma origem evolucional em que o cérebro e o encéfalo são conexões mais robustas e mais rudimentares. Por isso que elas não são as primeiras a serem afetadas. As primeiras a serem afetadas são as atividades instrumentais de vida diária. Isso é muito comum. E como a doença de Alzheimer ela age principalmente na região do hipocampo e na amígdala,
É nessa região onde a gente tem principalmente alteração de memória. Então, inicia-se de memória em grande parte. Memória de curto prazo é a principal memória afetada inicialmente na doença de Alzheimer. A demência ela se faz sempre com alteração de função, ok? Então, ok não, tirar o ok. Tirar o E também. A demência ela se faz com alteração de função, que precisa estar em comparação com a vida anterior do paciente. Então não adianta, primeiro, termos alterações de caráter de memória que não prejudicam a vida do paciente. Se não está alterando a vida do paciente, provavelmente não é uma demência, provavelmente não é doença de Alzheimer. E outra coisa, caso não haja caso não haja diferença em relação à memória anterior do paciente, por exemplo, ou qualquer outra alteração cognitiva, então não houve, portanto, um declínio da capacidade cognitiva. Então a gente também não pode dar o diagnóstico de demência. Então lembrar disso, dessas informações. A demência ela começa alterando as AIVDs e, em segundo ponto, precisa tanto de declínio dessas atividades como também necessita haver uma alteração de função, alteração na vida diária do paciente. A vida diária do paciente está comprometida. Né? Não é nada, para de usar. Falando primeiramente aí dos fatores de risco. Então, os fatores de risco fundamentais a gente destacar na síndrome demencial, ele inicia, obviamente, pelo envelhecimento. Então, aquele paciente aí acima dos 70 anos, é a idade normal, apesar de não ser uma alteração normal, mas é a idade que é mais comum ter uma síndrome demencial. Entre 60 e 70 é difícil, é mais raro, e abaixo de 60 é mais raro ainda. Esse paciente abaixo de 60 que tem demência, síndrome demencial, ele está diante de um paciente jovem, raro, com demonstrações muito mais atípicas e agressivas, e que tem uma base emocional e também uma base genética mais forte do que aquele paciente que iniciou de forma primária aos 70 anos de idade. Importante lembrar disso. Outras questões importantes também, que aumentam o risco de demência. Então, baixa reserva neurológica. Aquele paciente que tem uma baixa qualidade de vida, baixa qualidade de saúde e educação, ele tem mais chance, portanto, de possuir demência. Claro, né? Ele não criou uma reserva neurológica basal boa. É muito difícil não usar esses conectores. Né? Ok. Dá um trabalhinho. Tem que ficar no silêncio. E o silêncio corrói um pouco. Então, nós temos o envelhecimento. Nós temos... Nós temos baixa qualidade de vida. Nós temos baixa qualidade de saúde. Baixa reserva neurológica. Uma pessoa que não exercita muito perdão. Uma pessoa que não tem uma religião fixa. Esses dois fatores são importantes. A depressão ela é um fator extremamente relacionado. Então, sempre que falar de demência, falar de depressão. Inclusive, diagnóstico diferencial ou comorbidade, pode ser os dois. Depressão, envelhecimento, baixa reserva neurológica. Tá faltando um. Vou ter que filar. Depressão, baixa reserva neurológica e queixa de memória. O paciente que tem queixa de memória, né? Inclusive tá na cara aí. Paciente que tem queixa de memória tem fator de risco. E essa queixa de memória ela pode ser de dois tipos. Pode ser queixa de memória direta, então não estou lembrando mais onde é que eu deixei minha chave. Não estou lembrando mais, todo dia eu esqueço o que é que eu comi no café da manhã. Pode ser também por conta de uma questão emocional. Então o paciente fica irritado com alguma coisa, esquece. E você tem que lembrar de anatomia. Tem que lembrar que o seu hipocampo, que está relacionado ao aspecto da memória, está do ladinho da região chamada sistema límbico. Então por isso que a gente não pode esquecer dessa relação hipocampo-amígdala, que aí está diretamente relacionado à emoção. Então o paciente ficou irritado, ficou emocionado, ficou com medo, ficou ansioso, ele pode ter queixas de memória. E isso também é fator de risco para desenvolver demência. Então esses são fatores de risco. Fatores protetores importantes, né, como a gente vai ver melhor lá na doença de Alzheimer, né, como por exemplo fazer uma dieta rica em peixes, utilizar antihipertensivo, olha que louco, fazer atividades cognitivas constantes, tudo isso é fator de proteção. Para as demências no geral, a gente tem que destacar o processo de perdão. A professora destacou bastante isso em sala. Perdoar é muito importante. Perdoar também. Fazer as atividades cognitivas. Ter uma religião ajuda.
ter uma qualidade de vida boa, né, em relação à atividade física constante, boa alimentação, ricas em peixes de preferência, utilização de álcool de forma moderada também é um fator protetor, a gente vai ver depois. Mas para as demências gerais são isso aí. Então, revisa essa parte junto comigo, né? Então vamos lá, você aí que está estudando aqui comigo também. Vamos lembrar, fatores de risco, vamos lá, 5. Envelhecimento, queixa de memória, depressão, baixa qualidade de vida, baixa qualidade de saúde, queixa de memória, envelhecimento, baixa qualidade de saúde, depressão, envelhecimento, o que mais? Esqueci de um de novo. Baixa reserva neurológica e fatores de proteção, vamos falar de boa alimentação, atividade intelectual constante, perdão, religião, álcool moderado e defesa aí da boa alimentação, né? Perdoar, etc. Então essa é a lógica. Beleza? Então ficou meio enrolado essa parte, mas a gente vai conseguir lembrar na hora da prova. Temos também a demência em jovens, né? A demência em jovens ela acontece aí, como já falamos, abaixo dos 60 anos, é rara, mais agressiva, tem baixa genética e emocional forte. Paciente com queixa de memória relacionada à emoção também é fator de risco. A demência ela é mais comum em mulheres. Aí você pensa, por que ela é mais comum em mulheres? Porque mulher tem mais? Não. Às vezes é porque simplesmente ela tem mais acesso, né? Vai mais ao médico e o médico dá mais diagnóstico. E além disso, ela tem mais o quê? Ela tem mais expectativa de vida. Esses dois fatos contribuem fortemente para que a gente tenha um viés dizendo que mulher tem mais demência, quando na verdade, provavelmente ela só é mais diagnosticada. Isso acontece em várias doenças. Quadro clínico. Então, falando de quadro clínico, a gente vai falar diretamente dos critérios do DSM-5. Nesse mesmo estudo, a professora explicou os critérios de doença de Alzheimer. Mas aqui eu só vou falar os critérios clínicos para a demência, né? Obviamente, existem critérios específicos para todas as doenças. Para a demência vascular, para a demência de Levy, para a demência senil do tipo Alzheimer. Para todas tem um critério. Aqui eu vou falar dos critérios de demência de forma geral. Então, para você que quer lembrar dos critérios de demência, você tem que lembrar, inicialmente, qual é a característica da demência. Ela tem um início insidioso e uma evolução progressiva. Então, você não sabe exatamente quando começou a apresentar aquele caráter e está evoluindo progressivamente, não teve uma piora abrupta. Outra coisa, prejudica as atividades funcionais do paciente. Então, atividades de instrumentais diárias estão sendo prejudicadas. Se não tivesse prejuízo, também não entra no critério diagnóstico. Outra coisa, existe um declínio, uma piora em relação às características anteriores do paciente. Então, ele piorou com o tempo. Então, o que acontece? Iniciou, eu não sei quando, está progredindo de maneira lenta. Está progredindo de maneira lenta. Está piorando em relação ao passado, então ele tem um declínio de função cognitiva. Declínio de função cognitiva, não é agudo, piora em relação ao momento anterior, insidioso, progressivo. E o que é que eu falei? Eu tinha falado. Tem comprometimento da atividade social. Então precisa ter essas três coisas. Tem essas três coisas, aí você vai começar a pensar. O que é que esse meu paciente ele tem que apresentar? Ele tem que apresentar alteração em pelo menos um ou mais alterações cognitivas, de ambientes cognitivos. Um é obrigatório, que é a memória. Então você precisa ter alteração de memória, e ou afasia, e ou apraxia, e ou agnosia, e ou funções executivas. Então a primeira coisa que você tem que lembrar é que tem que ter amnésia. Mas você pode ter afasia, que é a dificuldade de linguagem, alteração da linguagem. Depois, apraxia, que é a dificuldade de executar atividades quando comandadas. Depois, agnosia, incapacidade de identificar objetos e suas funções, que seria, portanto, uma anomia também chamada. E, por fim, disfunções executivas, né? O indivíduo ele começa a desaprender coisas que ele já sabia. E aí, quando você tem essas alterações, você tem, portanto, fechado o critério diagnóstico. E, obviamente, como toda grande doença que tem critério diagnóstico lá no DSM-5, sempre vem aquela partezinha dizendo não pode ser justificada por nenhuma outra doença de caráter sistêmico, neurológico ou metabólico. Então, lembre disso, né? Essa informação, na verdade, ela é a mais importante. Porque o diagnóstico de doença de Alzheimer e das demais demências também, ele vem principalmente quando você descarta outras etiologias. E quais são essas outras etiologias que podem causar? Primeiro, que se for para Alzheimer especificamente, você tem que
retirar o diagnóstico das demências secundárias, que são mais de 150 demências secundárias. E outra coisa, você precisa obrigatoriamente retirar qualquer coisa que tenha um aspecto agudo, como por exemplo o próprio delírio 1, como por exemplo a infecção do trato urinário, como por exemplo a alteração relacionada ao AVC, como por exemplo o hipotireoidismo, muito importante, como por exemplo neurosífilis, como encefalopatia do HIV, né? Essas na verdade são demências aí relacionadas, né? Mas problemas agudos, principalmente, eu tenho que retirar, né? Não pode ter outra causa. Não pode ter outra causa. Então tem que tirar isso, tem que tirar AVC, tem que tirar a presença de um tumor que esteja causando demência. Pode ser também um problema metabólico, como problema de sódio, ou alguma medicação que está alteraando a cognição. Então você começa a exercitar sua mente para lembrar de diagnósticos diferenciais nas mais diversas áreas. Então tem que retirar. Um AITO pode provocar problema agudo no paciente, pode ter alteração da cognição, um delírio, principalmente, como a gente já viu, inclusive um ito provocando delírio, um AVC provocando delírio, um ICC descompensado provocando delírio, uma desidratação provocando delírio, a gente já estudou isso. Pode ser uma medicação que também pode provocar delírio, mas também a medicação sozinha pode simular uma demência. Pode ser, por exemplo, um problema de hidrocefalia, né? Existe uma hidrocefalia que é muito interessante, que é hidrocefalia de pressão normal, que é uma das hidrocefalias que provocam demência e é uma demência curável. Olha que interessante. Por isso tem que saber dar o diagnóstico se você for um neuro, se você for um geriatra, né? Mas se você também for clínico, você tem que saber suspeitar dessas, se você é generalista, você tem que saber suspeitar dessas informações. Dito isso, vamos avançar. Então a gente tem que destacar. Então lembre dos critérios do DSM-5. São 4, tirando as manifestações clínicas. Quais são os 4? Início insidioso e caráter progressivo. Tem declínio funcional. Tem prejuízo diário. Não pode ser justificado por nenhuma outra patologia de caráter central, metabólico, sistêmico, né? Inclusive, deixa eu pegar aqui. É central, sistêmico e psiquiátrico também, né? Colocar o psiquiátrico aí também. E aqui eu só citei alguns exemplos. E, como eu falei, né, a diferença entre demência primária e secundária. Demência primária, em primeiro lugar, Alzheimer, em segundo lugar, demência de Levy, e as secundárias, AVC, tumor, hipotireoidismo, demência do boxeador por pancada constante, hidrocefalia, 150 tipos diferentes. Quando a gente tem uma doença aguda, a gente não pode jamais pensar em Alzheimer. Não, semana passada ele começou a alterar o nível de consciência e começou a ficar desatento, né? Eu falo com ele, ele não presta atenção. Ele está com uma fala completamente desconexa e isso aconteceu agora e está flutuando. Isso aí não é demência, isso é delírio 1, ok? Tem que lembrar dessas informações. Lembrando que o delírio 1 também ele precisa de caráter de descarte, precisa descartar outras etiologias que podem justificar essas alterações. Quando a gente tem uma progressão rápida, por exemplo, né, não é aguda, mas é de progressão rápida, a gente pode pensar, por exemplo, na encefalopatia espongiforme bovina, que nada mais é do que a doença da vaca louca. É uma das demências que a gente tem que fazer diagnóstico diferencial, por exemplo, né, que evolui num período aí de 6 meses a 1 ano, geralmente. Sempre pesquisar por depressão no idoso. Então, se você tiver diante de uma pergunta na prova, ou diante de um caso clínico no ambulatório, e você percebe que o idoso ele está tendo características de depressão, né? Não é nada. Está tendo características de depressão, como por exemplo, tá irritadiço, tá tratando mal as pessoas, não vê mais prazer nas atividades diárias, o humor deprimido ao longo do dia. Então, não muitas vezes ele vai ficar chorando o tempo todo, se isolando. Às vezes o fato dele estar simplesmente irritado, com um baixo nível de tolerância à interação social ou qualquer evento no dia, isso pode ser depressão. E tem que fazer diagnóstico diferencial, porque obviamente algumas funções cognitivas estão hipofuncionantes na depressão. Então pode ser duas coisas, né? Pode ser tanto um diagnóstico a mais, que é muito comum na multimorbidade do idoso. Então ele pode ter demência e depressão, muito comum essa associação. Lembrando daquela associação comum entre depressão, demência e delírio, né? Aqueles 3 lados da mesma moeda, se tivesse. E pode ser também simplesmente um diagnóstico diferencial, em que o paciente ele não tem a demência estabelecida, mas ele tem um quadro específico de depressão. Mas na sua cabeça de clínico tem que passar o diagnóstico de demência, porque você lembra dos critérios. Mas aí você vai ver lá, e esse paciente ele não tem alteração de memória. Está prejudicando o dia a dia dele? Tá. Foi insidioso? Foi progressivo? Foi, porque é uma depressão, ela tem essas características. Mas ele não está tendo, por exemplo, alteração, ele não está esquecendo das coisas, ele lembra das coisas. Se perguntar, ele lembra. O mini mental dele está normal. Então, provavelmente, aí a gente está mais diante de uma depressão do que, obrigatoriamente, de um
de uma demência, né, de uma síndrome demencial. Então lembramos disso, lembrar disso é fundamental. E aí a gente vai ter vários testes de rastreio que tem o objetivo de trazer o diagnóstico. Então chegou o paciente lá no ambulatório, você vai fazer diversos testes de rastreio. Difícil lembrar de todos e difícil lembrar o que cada um faz. Por isso aqui eu vou dar uma passada rápida e o importante é você saber que eles existem e saber citar alguns, caso seja analisado na hora da prova. Um dos melhores e mais utilizados é o Mini Mental Test, né? Utilizado inclusive durante o exame neurológico. Você vai fazer durante 5, 7 minutos, você consegue avaliar basicamente todos os aspectos da cognição. A diferença que a professora deixou claro, né? Não é nada. Deixou claro é que os pacientes de alto nível de inteligência eles podem passar despercebidos pelo Mini Mental. Então é uma grande crítica que você pode observar. E em pacientes de baixa escolaridade também fica difícil fazer. E o que é que ele vai avaliar? Ele vai avaliar orientação temporal e espacial. Ele vai perguntar onde você está, que dia é hoje, orientação espacial. Vai pedir para você fazer uma memória imediata, avaliar a memória imediata, que aí é você solicitar para o paciente lembrar de 3 palavras e pedir para que ele repita essas palavras, memória imediata. Depois eu vou fazer um processo de cálculo, né, para ver se o paciente tem a calculia. Depois eu repito a mesma pergunta das três palavras para observar a memória a curto prazo, que seria, portanto, o processo de evocação. Depois disso eu vou pedir para ele nomear 2 objetos, um lápis, uma borracha, um relógio. Então evocou, nomeou. O próximo passo, se eu não me engano, é o da escrita. Não, acho que não é da escrita não. É da repetição, né? Ele vai pedir nem aqui nem lá. Depois um comando para ver se ele tem apraxia. Então eu peço para ele fazer alguma coisa e ele não consegue, provavelmente aí a gente está dentro de uma apraxia. Depois leitura, escrita e desenho. Esses aí são avaliados, copia um desenho. Então seria, portanto, uma agrafia, né? Tudo isso é observado no Mini Mental e uma alteração que faz com que eu fique preocupado é caso esse meu paciente ele tenha um resultado abaixo de 7. Abaixo de 7. E aí também a gente tem o IQ Code, que ele é feito pelo acompanhante. O objetivo do IQ Code é avaliar aí memória e inteligência, né? Então são várias perguntas que ele faz para o acompanhante e ver se esse paciente ele tem alterações aí importantes nos últimos 10 anos, né? Então você vai lá, esse paciente aí, ele vai, o acompanhante ele vai ser perguntado se o seu paciente ele teve, portanto, aí alterações nos últimos 10 anos em relação ao que ele era nos últimos 10 anos. Então você observa bem o declínio do paciente demenciado. Nesse caso, o meu objetivo é, durante esses 10 anos, observar se ele teve alteração, por exemplo, de memória. Então ele parou, por exemplo, de reconhecer familiares, parou de reconhecer coisas do dia a dia. Então alteração na memória a longo prazo, por exemplo. Também ele vai observar se o indivíduo ele tem capacidade de atividade diária, então se ele consegue fazer algumas coisas sozinho, se ele tem memória de trabalho, se ele consegue aprender coisas novas. E dentre outras perguntas importantes, como por exemplo a capacidade de compreender o que está ao redor dele, né? Lidar com demandas do dia a dia, saber utilizar aparelhos domésticos, por exemplo. Então, entre outras coisas, eu classifico entre melhor, muito melhor, melhor, não teve alteração, pior, muito pior. E aí eu classifico, se eu não me engano, é de 0 a 30, e aí eu tenho justamente o segundo critério. Então eu fiz o Mini Mental, que é a pergunta direta para o paciente, e eu avalio vários aspectos da cognição dele, e fico preocupado se der menor que 7. Eu tenho o IQ Code, que é feito comparando o indivíduo com 10 anos atrás, né? Observando como ele era 10 anos atrás, se piorou ou melhorou, ou ficou do mesmo jeito, vários aspectos da sua psique. É até legal mostrar aqui cada um deles, né? Então vamos botar Mini Mental Test. Então aqui a gente tem essa imagem clássica aqui que você vai observar. Não, esse aqui não. Aqui o exame do estado mental. Cadê? Ó. Em que ano estamos? Não sei o que. Vai perguntando da orientação. Depois pergunta. Aqui tá difícil de analisar. Muito difícil ser estudante. Pronto, aqui. Vê se tem orientação. Deixa eu ver. Vamos, pronto. Aqui se ele tem orientação, né? Que ano é. Aí depois eu peço para ele decorar 3 palavras, faço o cálculo, depois eu evoco pedindo as mesmas 3 palavras, depois eu vejo linguagem, identifique essas coisas, né? Repita isso aqui, segue o comando, lê, escreve e copia o desenho. Cada um tem uma pontuação específica. Percebo como a orientação pontuam muito, né?
Muito importante a orientação. Que está muito relacionada ao lobo parietal e temporal. Transição do lobo parietal e temporal. Muito fundamental aí de observar quando há evolução da doença de Alzheimer. Essa parte é muito alterada também. Aí aqui o IQ Code. Exame. Vamos ver se a gente acha. Então, várias... Ah, não é isso aqui não. Deixa eu ver. Pronto. Lembrar rosto de parente, lembrar o nome de parente, lembrar o próprio endereço, adaptar-se a mudanças no dia a dia, aprender coisas novas, lembrar de coisas que aconteceram na juventude, acompanhar histórias, reconhecer, tomar decisões no dia a dia. Então você observa tanto inteligência quanto memória. Aí o próximo, que é o mini exame do estado mental grave, né? O mini exame do estado mental grave é quase uma continuação do mini mental. Então se você teve um paciente que está em estado grave, um paciente que tem uma síndrome ou doença psiquiátrica já... Na verdade, paciente que tem uma doença grave, seja ela cognitiva ou não. Paciente que pontuou menos que 7 no mini mental. E o paciente com baixa escolaridade, ele vem para cá. Então, basicamente, são os mesmos exames, só que com perguntas mais simples. E você reavalia esse paciente. Um exemplo é o paciente que tem síndrome de Down, que por si só ele já tem mais chance de de desenvolver doença de Alzheimer, justamente por conta do cromossomo 21, ok? Aí a gente tem o teste do desenho do relógio, que você pede para o paciente desenhar um círculo, números e colocar o ponteiro em 2 horas e 45 minutos. E aí você vai observando se ele colocou os números corretos, se ele não colocou os números corretos, se ele conseguiu desenhar um círculo, se não parece nada com o relógio, se parece, se ele errou a hora, se ele acertou a hora, e você dá uma pontuação de 0 a 10, e sempre comparando com desenhos anteriores para acompanhar a progressão da doença. Então vamos lá. Primeiro, Mini-Mental, mais utilizado, mais confiável, 5 a 10 minutos. Depois, IQ Code, 10 anos atrás, comparar ele mesmo, faço para o acompanhante. Depois, mini exame do estado mental grave, para aqueles que pontuaram menos que 7 no mini exame do estado mental, ou pacientes que têm doença grave, ou pacientes com baixa escolaridade. Depois, a gente tem um teste do desenho do relógio, que é repetir o relógio várias vezes e acompanhar a progressão da doença. E peço para colocar em 2 horas e 45 minutos. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Eu vou pegar o resumo que eu me baseei para mostrar aqui, que ele tem todos esses exames. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, o mini exame do estado mental grave, ó. Aqui, ó. Então você vai lá e tome. Nome, data de nascimento são coisas mais simples, ó, muito parecido, né? Só letra e boi, né? Copinho quadrado, coisa mais simples. Aí pontua até 30 também. E aqui o teste do desenho do relógio, né? Ó, o paciente normal fez tudo, fez ponteiro, colocou a hora certa, tá feio, mas não é um negócio. Aqui ele errou a hora. Aqui ele colocou os números, colocou o círculo, mas tá ok, já tá com alguma alteração, faltou o ponteiro. E aqui não tem nada a ver com o relógio. Então você vai colocando os scores e pontuando de acordo com de 1 a 10, ok? Aí depois é o teste da fluência verbal semântica. Cadê? Vamos lá, vamos voltar. O teste da fluência verbal semântica, ele é muito interessante, porque você vai pedir para o paciente ir lá e falar o nome de todos os animais que você consegue em 60 minutos. Né? E você vai identificar o paciente que tem problema demencial quando ele ficar longas pausas para tentar lembrar o nome de um animal. Então ele tem que ficar falando o nome de animais o mais tempo possível. Né? E aí tem pontuações diferentes. Caso ele fale, por exemplo, peixe e depois fale salmão. Aí conta 1, por exemplo. Mas aí é só questão mecânica do teste, a gente não precisa ficar decorando isso. Mas lembrar que existe. Você que estudou a variação geriátrica ampla, você tem que lembrar do teste de Katz e Lawton, que são basicamente o teste para ver se o paciente ele tem atividades de vida básica de vida diária autônoma, se ele é dependente parcialmente ou dependente totalmente, ou ele é independente, e depois as atividades instrumentais de vida diária. Lembrando que a primeira a ser alterada aqui vai ser o quê? O de Katz ou de Lawton. Sempre vai ser o de Lawton, né? Que a gente sabe muito bem que as atividades instrumentais de vida diária são os primeiros a serem afetados, ok? Ok, nada. Katz e Lawton, deixa eu ver se eu acho aqui, vamos lá. Imagens. Ó, como é bonitinho, ó. Independente, 5 funções, não sei o que. Aqui, ó, pronto. Lavar roupa, meio de transporte, manuseio de medicação. Isso aqui é o de Lawton. Atividades instrumentais de vida diária. E atividades básicas de vida diária. De Katz, ó, tomar banho, vestir, usar o vaso sanitário. Essa é a diferença, ok? Ok, nada. Parar de falar ok. E outra coisa muito importante é o questionário de atividade funcional, voltado para a demência. Então ele parece muito com o Lawton, você pontua de 0 a 30 também, e você vê o prejuízo funcional do paciente que tem demência. Lembra muito o Lawton, né? Pontua de 0 a 30. Depois tem a bateria breve de rastreio cognitivo,
você vai fazendo uma sequência de perguntas baseada em imagens, e aí você observa tanto a memória incipiente, se eu não me engano, depois imediata duas vezes, depois você vê a memória de longo prazo, ou memória de evocação, né? Memória tardia, depois de 5 minutos, e depois você observa o processo de reconhecimento. Essas são as alterações. Aí você vai lá e coloca 10 imagens, e aí você pede para ele dizer. Aí você esconde e fala, quais que eu falei? Essa é a memória incipiente. Depois você mostra de novo. E aí o paciente tem 30 segundos para lembrar. Memória imediata 1, depois 30 segundos de novo. Memória imediata 2. Depois memória tardia, memória imediata 1, memória imediata 2, aprendizado. Depois tempo de influência verbal, que é o quanto tempo ele fala. Depois o reconhecimento, que aí você mostra essas 20 e pergunta quais dessas 20 aqui estavam no inicial. É basicamente esse teste. Esse é o teste, é o breve, a bateria cognitiva breve, ou bateria, como é que é? Questionário de atividade funcional, tem o questionário de atividade funcional, bateria breve de rastreio cognitivo. Então, lembrar, Katz e Lawton para atividades básicas de vida diária e atividades instrumentais de vida diária. Questionário de atividade funcional em pacientes com demência. Vai ser esse questionário de 0 a 30, que vai ser muito parecido com o Lawton, para ver qual é o impacto da demência na atividade funcional do indivíduo. E a bateria breve de rastreio cognitivo, que vai permitir que você observe o quê? Que você observe as figuras e veja a capacidade de memória, tanto imediata, incidental, imediata e tardia. Depois tem o Kengog. O Kengog ele é uma avaliação mais profunda. Eu não, inclusive eu nem achei ele na internet, mas é uma avaliação mais profunda cognitiva, em que você faz 8 sessões durante o período de 1 hora e você avalia de maneira mais intensa pacientes que têm alguma alteração cognitiva, mas que os testes não pegaram. E você está observando um quadro clínico que parece um grau de demência leve e você quer fazer uma análise cognitiva mais profunda para ver se há realmente essa alteração cognitiva. Então, em pacientes que têm uma demência clara, ele é desnecessário, mas o paciente que tem a doença de Alzheimer incipiente, por exemplo, é um exame que faz muito bem o uso, né? O FAST, se eu não me engano, é o Assessment Test, é o alguma coisa Assessment Test, que é para ver o grau de impacto, o grau de a classificação da demência, o grau de gravidade, a gravidade, né, da demência, especificamente de Alzheimer. Deixa eu mostrar aqui. O nome é o Functional Assessment Staging. Functional Assessment Staging. Functional Assessment Staging. Vê a atividade funcional também, que é para ver o nível de gravidade da doença de Alzheimer. Vai colocar ali moderada, grave, blá blá blá. Por fim, a gente tem a tabela de Rashink, que é uma tabela muito interessante, que ela vai pontuar com o objetivo de identificar alguns diagnósticos diferenciais. Olha aqui, ó. Por exemplo, início agudo, né? Pontua 2. Progressão, se eu não me engano, é abrupta, né? Progressão do nada, assim, puf. Flutuação, não flutua o Alzheimer. Confusão noturna, depressão, problemas somáticos, história de hipertensão, história de AVC, evidência de aterosclerose, exame, sinais e sintomas neurológicos focais, entre outros, né? E aí são coisas, né, uma tabelinha que você pode utilizar para fazer diagnóstico diferencial com outros problemas. Então, se você está lá, se você está lá fazendo diagnóstico e você está em dúvida se é um diagnóstico diferencial, você vai lá e pede justamente durante esse rastreio fazer isso aqui. Então perceba, né? É um conjunto de rastreio muito amplo e muito complexo para a gente avaliar aí as demências. Então, só relembrando, vamos ver se a gente consegue lembrar da maioria. Vamos lá. Então, teste de rastreio, vamos comigo. Você lembra do Mini-Mental, né? Primeiro, 5 a 10 minutos, rapidinho, avaliar vários aspectos da cognição. Show de bola. Qual o problema dele? Você não consegue avaliar muito bem em pessoas de baixa escolaridade, não consegue avaliar muito bem em pessoas muito inteligentes. Tem um mini exame do estado mental grave, que é no caso do paciente que pontuou menos que 7, doença grave, ou paciente que tem baixa escolaridade. Também tem o IQ Code, que é utilizado aí para avaliar o paciente 10 anos atrás, quando você entrega ele para um acompanhante desse paciente, para que ele possa fazer a avaliação de memória e inteligência. Você vai ter a bateria breve de cognição, bateria breve cognitiva, que vai avaliar memória, tanto inicial quanto tanto incipiente não, eu esqueci o nome, eu vou botar, sei lá, incipiente, e depois eu vejo, incipiente, memória imediata e memória tardia, além de reconhecimento e tempo de influência.
Também nós temos aquele que é o das imagenzinhas. O das imagenzinhas é esse. Aí tem um teste, tem um FAST, que é utilizado para ver o grau de gravidade. Tem a tabela de Rashink, que vê diagnóstico diferencial. Tem o Kangog, que avalia alterações cognitivas curtas, bateria de exame de 8 sessões durante 1 hora. Também a gente tem o Katz e Lawton, que é para atividades de vida diária. Aí tem um que parece muito com o Lawton, que é não é bateria cognitiva, é alguma coisa em pacientes com demência, teste cognitivo, teste funcional de alguma coisa com demência. Vamos lá, vamos ver. Minimental, lembrei. IQ Code, lembrei. Mini exame de estado mental. Desenho do relógio, esqueci. Fluência verbal semântica, que é você ficar pedindo exame, pedir para ele ficar falando animais, né? O exame do relógio, ficar falando animais durante 60 segundos e ver quanto tempo ele consegue e o tempo que ele faz isso. Fluência verbal semântica, Katz e Lawton. O questionário de atividade funcional. Questionário de atividade funcional. Em pacientes com demência, que pontua até 30, bateria breve de registro cognitivo, o Kangog, o FAST e a tabela de Rashinsky. Então a gente conseguiu lembrar boa parte deles, né? Não precisa lembrar de tudo, mas a gente lembra basicamente como é que faz cada exame, e é isso que a gente vai fazer para fazer a triagem do paciente que está com algum grau de demência. Tem um caso clínico sugestivo de demência, bateu boa parte dos exames, todos eles foram colocando lá, pontuaram, ficaram muito próximos de pontuar e está num quadro chamativo de demência. Paciente aí de 72 anos, né, começou a ter essas alterações de memória, começou a ter a mudança de comportamento, começou a ficar emotivo, depressivo, irritadiço com as coisas, começou a tratar as pessoas de maneira completamente diferente, começou a esquecer, começou a não conseguir fazer mais coisas do dia a dia. Então, caso claro de demência. Mas aí você é um médico cuidadoso, você não vai diretamente dizer, pô, fechou o diagnóstico, bateu o negocinho, acabou. Nesse caso, você tem que fazer alguns exames de rastreio de padrão, né? De rastreio não, de exames laboratoriais de rotina, junto com alguns específicos dependendo aí das queixas. O objetivo justamente é descartar aquelas outras causas que a gente tinha falando. Então vamos lá, eu não vou literalmente falar todos aqui, porque provavelmente algum eu vou esquecer. Eu lembro que são 9, ainda tem os exames de imagem. Mas eu vou tentar lembrar de acordo com a causa, certo? E aí você vai vir comigo e vai tentar lembrar também de acordo com a causa. Então vamos lá. Me lembro agora uma doença que provoca alterações cognitivas e que pode ser confundido, né? Mesmo crônicas, que pode ser confundido com essa coisa. Então você tem que lembrar, por exemplo, do hipotireoidismo. Então o que é que você vai pedir? T4 e TSH livre. Acabou. Não, TSH e T4 livre. Lembrou, legal, muito bom. Lembrou do primeiro exame que você pode pedir. Pode ser uma anemia, né? Sei lá, o paciente está anêmico, está com uma anemia crônica, está letárgico, está com fadiga, está respondendo um pouco no dia a dia. Então vou lá e peço um hemograma. Pode ser uma infecção, a ito. Então vou pegar e pedir o quê? Um leucograma, junto com o meu hemograma. Pode ser uma encefalopatia hepática. Vou pedir o meu o quê? O meu hepatograma. Beleza? O que mais? Vou pedir... Pode ser neurosífilis. Lembra da neurosífilis? Vou pedir o quê? Doenças infecciosas. Vou pedir FTA-ABS, vou pedir VRDL. Vou pedir também exames de HIV, sorologia de HIV. Por quê? Pode ser uma leucoencefalopatia por HIV. Lembra dela? Existe leucoencefalopatia por HIV. Muito importante. Inclusive, se eu não me engano, é doença definidora de AIDS. Se eu não me engano, é doença definidora de AIDS. Quase certeza que é. Então, infecção, né? Lembramos aí do hipotireoidismo. Vamos lembrar de outras coisas. B12, problemas carenciais. Tem que pedir ácido fólico. Tem que pedir B12, porque a gente tem encefalopatia por ausência de B12. Tem encefalopatia de Wernicke por diminuição de B1, de tiamina. O ácido fólico também tem que pedir. Pode ser uma anemia carencial, né? O que mais? Vamos comigo? Hemograma. Tem que pedir o quê? Gasometria bioquímica. Por que eu tenho que pedir gasometria bioquímica? Porque pode ser uma hipóxia, pode ser um distúrbio de sódio, pode ser um distúrbio ácido base que esse paciente esteja apresentando, mas de forma mais aguda, claro, a gente não pode fechar diagnóstico. Se ele vem com uma história antiga, é muito pouco provável que tenha alteração de sódio tão crônica, né? De sódio pode até ser, né? A gente sabe justamente que distúrbio de sódio pode ser um distúrbio de sódio crônico. A gente pode pedir líquor.
paciente pode estar com uma encefalopatia, né? Uma encefalite, uma meningoencefalite, por exemplo. Eu acho que eu lembrei de todos. Vamos ver, vamos lá, vamos contar 9. Hemograma, hepatograma, VDRL, FTABS, eu coloquei um só, HIV, TSH, T4, líquor, bioquímica e gasometria, tá legal já, tá bom. Deve estar faltando. E B12 e ácido fólico. Pronto, lembramos de tudo. E aí também nós temos os exames de imagem. Quais exames de imagem a gente pode pedir? Para ver se a gente tem, por exemplo, um subdural crônico. Para ver se tem algum AVC isquêmico, hemorrágico, que seria um pouco mais. Que seria crônico, ou um hemorrágico que ficou lá. Ou, sei lá, um tumor. Né? Então a gente pode pedir um TC de crânio. Pode pedir uma ressonância magnética, com contraste e sem contraste. Posso pedir. Pode ser uma epilepsia. Lembra que pode ser uma epilepsia? Já ouviu falar de status epilético não convulsivo? Pode ser. O paciente ele pode ter epilepsia crônica, uma epilepsia do lobo frontal, muito comum, né? Que às vezes parece até surto psicótico. Então essas alterações podem ser uma epilepsia. Então você pode pedir um eletroencefalograma. Você pode pedir um PET e um PET e também o SET, né? SCET, se eu não me engano é isso o nome. Que aí seria tomografia por emissão de pósitrons. E ela vai permitir que você observe o encéfalo e identifique alterações que são comuns na doença de Alzheimer, por exemplo. Que seria, portanto, esse hipofluxo, essa hipoperfusão em que regiões? Lá na região... Lá na região da amígdala e do hipocampo. Enquanto o paciente que tem algum prejuízo cognitivo leve, ou é um paciente normal, um paciente aí incipiente, ele vai ter mais um hipofluxo bilateral e assimétrico na região temporal e parietal. Isso é uma diferença importante. Um está lá no temporoparietal, o outro está focado mais na amígdala e no hipocampo. Certo? Deu para lembrar? Vamos ver se a gente conseguiu lembrar de tudo. Exames complementares. 9 exames de rotina. Hemograma, anemia e infecção. Gasometria bioquímica. Hepatograma. Ácido fólico. B12. FDRL. HIV. TS4, TSH e T4 livre. Líquor. Show de bola. Conseguimos lembrar bem. O que mais? TC de crânio, né? AVC, hematoma subdural. RNM, pode ser um tumor. Eletroencefalograma, epilepsia. Atalanato patológico, que seria, no caso, um diagnóstico pós-morte, né? Então a gente não vai fazer de rotina biópsia do cérebro, beleza? Evite biópsia do cérebro de rotina. E aí o PET, né? PET, o SPECT, não é SECT, é SPECT. E aí eu vou poder achar do sugestivo de DA, que seria, portanto, aí uma alteração amígdalo-hipocampal, uma redução de fluxo e metabolismo na região amígdalo-hipocampal. Enquanto a região temporal parietal seria um paciente normal com comprometimento leve, diagnóstico diferencial bom. Mas lembrando que a gente vai falar isso na aula de doença de Alzheimer. Uma coisa muito importante da doença de Alzheimer é que boa parte do diagnóstico clínico, 84%, se confirma só com esse NINCS-D-ADRDA, NINCS-D-ADRDA, que é um critério clínico simplesmente utilizado para diagnóstico de doença de Alzheimer e tem 84% de relação com o anátomo patológico. Então, nem sempre a gente precisa fazer exames de imagem para comprovar o nosso queridíssimo Alzheimer. Ok? Ok? Um abraço a todos, espero que tenham compreendido esse assunto. Lhe vejo agora na aulita de Alzheimer. Um abraço.